O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação de um comitê de empresários, para tratar da ameaça de Donald Trump de novas tarifas de 50% contra os produtos brasileiros. Isso aí está dando dor de cabeça em todo mundo. O grupo foi formado depois de uma reunião com membros da equipe econômica do governo no Palácio do Alvorada. Pois aí, Lula já havia informado a criação de um comitê de emergência, para estudar aí uma resposta às novas tarifas do presidente dos Estados Unidos. O petista destacou que irá utilizar a lei da reciprocidade econômica, que determina que setores da economia devem ser consultados antes de uma reação brasileira. E esse comitê emergencial vai contar com a presença de diferentes ministérios, da Fazenda, do Comércio e Itamaraty, que fará consultas aí ao grupo de empresários para estabelecer quais propostas vão ser levadas à mesa de negociações. E o vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, informou que o governo se reúne com o setor privado amanhã, já terça-feira. De acordo com Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, essa reunião vai acontecer em 2 períodos. Pela manhã, com a indústria, e à tarde, com o agro. Vamos ouvir o vice-presidente. O presidente Lula criou um comitê de trabalho formado pelo MIDIC, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Fazenda. E a primeira tarefa é conversar com o setor privado. Nós separamos em 2 blocos. Um bloco, a reunião será amanhã, às 10 horas da manhã, no MIDIC, com a indústria. Então, nós estamos chamando os setores industriais que têm mais relação comercial, comércio exterior com os Estados Unidos. Avião, aço, alumínio, celulose, máquinas. Então, são os setores que nós estamos calçados, sapato e móveis e autopeças. Estamos chamando as entidades ou, em alguns casos, algumas empresas. Então, 10 horas da manhã. Às 14 horas, o outro bloco, que é o bloco do agro. Suco de laranja, carnes, frutas, mel, couro, pescado, couro também, e pescado. Então, tem outros ainda que a gente... Aqui, mesma coisa aqui em Brasília, 14 horas, lá no MIDIC. Então, aí a gente convida os outros ministros. Esse do agro, estão vindo mais 3 ministros, além dos 4 do comitê. MAPA, MDA e Ministério da Pesca. Da manhã, também o Ministério de Portos e Aeroportos, porque tem a parte aeronáutica. Isso não vai se limitar a amanhã. Esse é o primeiro conversa, mas nós vamos dar continuidade a esse trabalho. A legislação permite que o Brasil aplique impostos adicionais sobre importações de bens norte-americanos, suspenda também concessões comerciais e contratos de investimentos, além de suspender as obrigações relativas à propriedade intelectual. Pois é, em tom de brincadeira, aliás, o presidente Lula gravou um vídeo dizendo que vai levar jabuticaba para o presidente dos Estados Unidos como forma de resolver o impasse criado depois do anúncio do tarifaço esta semana. Pois é, o vídeo foi publicado nas redes sociais da primeira-dama Janja Lula da Silva. Eu deixo para jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupa jabuticaba fique com mau humor. Vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união.
e de muita relação diplomática. É isso. Depois de culpar o presidente Lula pelo tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros anunciado pelos Estados Unidos, o governador do estado de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas, mudou o tom ao falar do assunto em um evento em Serquilho, interior de São Paulo. No sábado, ele disse que o momento é de unir forças para conter os efeitos da medida. Questão de ponto de vista, assim, nesse momento eu tenho que olhar o estado de São Paulo. Eu sou governador do estado, né? Existem interesses que precisam ser preservados, interesses das nossas empresas, dos nossos produtores, e é isso que a gente tem que botar em primeiro lugar. Eu estou falando de empregos, estou falando de pais de família, então nesse momento é a defesa que eu estou fazendo. Bom, vamos chamar a Larissa Arantes aqui para nossa conversa, né? Larissa Arantes, essa fala aí do governador Tarcísio pode ter agradado a alguns, mas desagradou muita gente também, né? Olha, Síria, chama muito a atenção, né? A mudança de tom de Tarcísio Freitas ao falar desse assunto. Eu estava até recuperando aqui o que exatamente ele tinha dito na quarta-feira, né, dia 9, em que, de fato, as coisas começaram a acontecer, só para a gente mostrar para quem está nos acompanhando, de fato, a mudança no tom adotada ali por ele, né? Ele tinha escrito nas redes sociais o seguinte, né, abre aspas, que o presidente Lula colocou sua ideologia acima da economia e que a responsabilidade é de quem governa. Aí ele continua, né? Continua aqui com a aspas dele. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Não adianta se esconder atrás de Bolsonaro, fecha aspas, escreveu o Tarcísio. E aí a gente vê essa fala dele agora, falando em unir esforços, né? Ou seja, colocando a ideologia de lado para tentar entender e tentar encontrar soluções, porque, afinal de contas, o estado de São Paulo acaba sendo extremamente prejudicado pelo novo tarifaço do presidente norte-americano. Então, tudo bem, né? Veio com uma ofensiva mais ideológica na semana passada, foi se inteirando do assunto, foi fazendo reunião com empresários, foi compreendendo um pouco melhor a situação e também ouvindo, acredito que ouvindo ali os feedbacks dos empresários principalmente, e aí a gente vê agora o governador de São Paulo, né, suspendendo a questão ideológica e falando em unir esforços, porque de fato é isso, né, gente? Podemos separar aí por estados para compreender como o tarifaço de Trump vai prejudicar uma região mais do que outra, enfim, mas agora é o momento realmente de todo mundo sentar e tentar apresentar uma solução para isso, para não prejudicar os empresários, os produtores, enfim. Então, chama bastante atenção e eu fiz questão de ir atrás dessa aspa certinha, só para quem está aí nos acompanhando compreender de fato como é que foi essa mudança. Vamos acompanhar para entender se de fato esse vai ser o tom fixo, digamos assim, né, a partir de agora, ou se ainda vai ter alguma mudança, alguma volatilidade, ou se esse vai ser o posicionamento de fato, até para agregar mais gente na busca de uma solução mais sustentável, né, pessoal? Pois é, Larissa, e conforme o governador, né, a expectativa do governo estadual é de que a diplomacia brasileira consiga reverter o tarifaço, enquanto São Paulo atua como fornecedor de dados e interlocutor econômico para mostrar os impactos reais dessa medida. Pois é, e o presidente Lula e Tarcísio de Freitas devem se reunir amanhã com empresários, né, para discutir aí os efeitos e eventuais medidas que podem ser tomadas para lidar com a sobretaxa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a todos os produtos, né, que são exportados aqui no Brasil. A gente ouviu agora o Alckmin falando que são duas reuniões do lado do governo federal, umas 10 da manhã e outras 2 da tarde, e tudo indica, né, que a do Tarcísio vai ocorrer ali por volta de 9 horas da manhã. Pois é, essa reunião do Tarcísio de Freitas deve acontecer por volta das 9, como você disse, é possível que o encontro conte com a participação de muita gente também, quer dizer, muitos muitos empresários, de vários setores da outros economia, convidados, né? Porque, afinal de contas, é um momento em que, inclusive, o presidente Lula, né, Cira, ele
pode reverter um pouco essa questão, porque ao longo do tempo todo ele não teve do lado dele o empresariado, de uma certa forma, que apoiava muito mais a direita, mas de repente esse jogo, esse bom humor do presidente Lula ali naquele momento ao falar de jabuticaba, brincar, não é à toa. Não é à toa. Quis dar uma leveza. Ele percebeu que agora a coisa ficou mais pro lado dele. Só do Tarcísio, o governador de São Paulo, tá recuando no discurso ali, já é sinal de que a coisa mudou um pouco de figura e que foi, de certa forma, como muitos especialistas têm dito, uma espécie de um presente dado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, toda essa confusão, né? De fato, e é possível também, André, que participe deste encontro o chefe da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, que esteve, né, com o Tarcísio na semana passada. O Tarcísio divulgou esse encontro nas redes sociais, depois ele também confirmou essa participação. E já uma das reuniões convocada aí pelo presidente Lula, com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que a gente ouviu agora há pouco, ela deve ser realizada à tarde, mas o Alckmin também atualizou a gente que vão ser 2 períodos aí para essas reuniões, né, uma de manhã e a outra à tarde. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, divulgou uma carta respondendo aos ataques que a Corte Suprema Brasileira vem sofrendo por parte do presidente norte-americano Donald Trump. E o anúncio de uma tarifa, né, gente, de 50% para todas as exportações aqui do Brasil para os Estados Unidos. Pois é, e em um dos trechos, o texto dessa carta que o André se referiu, diz o seguinte, abre aspas, para quem não viveu uma ditadura ou não tem na memória, vale relembrar, ali sim havia falta de liberdade, tortura, desaparecimentos forçados, fechamento do Congresso e perseguição a juízes. No Brasil de hoje, não se persegue ninguém, realiza-se a justiça com base nas provas, o contraditório, como todos os poderes numa sociedade aberta e democrática. O judiciário está sujeito a divergências e críticas que se manifestam todo o tempo sem qualquer grau de repressão. É uma parte dessa carta de Barroso, que é uma carta grande, uma carta extensa, então a gente destacou algumas falas dele, André. Pois é, e falando em carta, a ex-primeira-dama, que é a Michele Bolsonaro, divulgou uma carta pública ao presidente Lula. Ela leu essa carta durante um evento no Acre nesse fim de semana. No discurso, Michele pediu que Lula hasteie a bandeira do diálogo e da paz e que baixe as armas. Vamos ver um trechinho do momento em que ela faz a leitura dessa carta lá, acompanhada por muita gente. Roda pra gente, Alex. A carta é para o presidente Lula. Presidente Lula, esse tipo de sanção até hoje só foi aplicada a países reconhecidos como ditaduras. O Brasil vive um período muito difícil com relação aos direitos fundamentais. Há uma ditadura disfarçada de democracia. Os ditadores agem como uma cobra traiçoeira que se enrola devagar e sufoca a sua vítima. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje taxar a Rússia em 100% se a guerra com a Ucrânia continuar. Trump disse que acordo de paz com a Ucrânia precisa acontecer em até 50 dias. Declarações foram feitas no Salão Oval da Casa Branca durante uma reunião que foi transmitida ao vivo com Marco Rutte, que é secretário-geral da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O presidente declarou estar muito, muito infeliz com a Rússia e decepcionado com o presidente Vladimir Putin. Donald Trump afirmou que possíveis tarifas contra a Rússia são secundárias. Ele voltou a repetir que a invasão da Ucrânia pela Rússia não teria acontecido se ele fosse presidente em 2022. Uma das razões pelo qual o presidente da OTAN está aqui é porque estamos muito infelizes com a Rússia. Mas vamos discutir isso talvez outro dia. Mas estamos muito infelizes com eles. Vamos aplicar tarifas muito severas se não tivermos um acordo em um prazo de 50 dias. São tarifas secundárias de 100%. Mas vamos falar de outra coisa. Todos sabem que gastamos aproximadamente 350 bilhões de dólares nesta guerra com a Rússia e a Ucrânia.
e gostaríamos que ela terminasse. Não era a minha guerra, foi a guerra de Biden. Não é minha guerra. E nós queremos ver isso acabar. E eu estou desapontado com o presidente Putin porque pensei que teríamos um acordo há 2 meses, mas não parece que vai acontecer. Então, com base nisso, vamos aplicar tarifas secundárias se não tivermos um acordo em 50 dias. É muito simples. Bem, agora nós vamos conversar com o professor, analista e doutor internacional Vladimir Feijó sobre todos estes desdobramentos relacionados aí a essas taxações de Donald Trump. Professor, já dou as boas-vindas para o senhor, né? E hoje, então, Trump ameaçou taxar a Rússia. Na sua avaliação, até quando, hein? De fato, Donald Trump vai seguir com esses anúncios e ameaças de taxações? Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, é uma satisfação estar com vocês. O caso da relação dos Estados Unidos com a Rússia envolve também a grande relação com a União Europeia e toda a preocupação daquela segurança hemisférica. A ameaça do Donald Trump de aplicar sanções diretas à Rússia já não faz muito sentido, já que o comércio entre os dois países caiu para menos de 10% do que foi no passado, em 2024, para 3,4 bilhões, sendo que já foi mais de 35 bilhões no ano de 2021. E boa parte desse volume é de importação que os Estados Unidos não encontrou alternativa ao mercado fornecedor russo de material de energia atômica e também os defensivos agrícolas e fertilizantes que os Estados Unidos não conseguiu comprar de outro lado. Isso só prejudicaria o próprio funcionamento interno. Eu chamo a atenção que o Donald Trump tem feito sanções gerais a muitos e muitos países diferentes, alguns políticos internos no Brasil que usam o argumento de ditadura do Brasil está sendo punido com isso, mas o Japão também com taxa de 30%, Canadá 35%, União Europeia 30%, México, Coreia do Sul, todos eles insistindo que não vão ceder a esse bullying do Donald Trump, porque ficou claro, aqueles que fizeram concessões em sinal de boa vontade, que é o caso do Canadá e do México, receberam agora também ameaça de tarifa superior. Se eu tenho alguma suspeita de até quando o Donald Trump busca entregar o que ele prometeu ao eleitorado dele, acordos que aumentem a chance de superávit para os Estados Unidos. Quando ele anunciou lá em abril, ele prometeu 90 acordos, não fechou nem 3 acordos comerciais e agora ele tenta empurrar para agosto com a alíquota muito maior do que os 10%, na expectativa que isso vai fazer os países cederem. Mas o que eu estou acompanhando é que isso não vai acontecer. Se me permite só esclarecer para todos os espectadores aquela fala sobre sanções à Rússia, quando ele diz sanções secundárias, ele está dando indício que não vai aplicar alíquotas aos russos, mas aqueles que comercializam com os russos e de alguma forma sustentam a máquina de guerra. E isso já é um sinal de alerta para o Brasil há muito tempo. O agro do Brasil, 85% dos fertilizantes é importado, boa parte vem da Rússia e por isso toda essa preocupação de dentro dos BRICS encontrar um sistema que fuja a essas punições dos Estados Unidos, porque no passado, ainda no ano passado e esse ano, quando o Donald Trump fala de sanções secundárias, o que ele fez foi bloquear os meios de pagamento usando o sistema SWIFT. Ou seja, se brasileiros precisam comprar os fertilizantes da Rússia, pode os Estados Unidos, usando o SWIFT, captar esse dinheiro, ou seja, vai sair o dinheiro do Brasil, não vai chegar à Rússia e os brasileiros vão ficar sem esses dólares utilizados para pagar pelos fertilizantes. Por isso essa tentativa aí de encontrar um sistema de pagamentos que não dependa do dólar, já que a nossa economia, pelo menos do agro, é dependente dessas importações da Rússia. Pois é, agora vou falar 3 palavrinhas aqui, que são as 3 palavrinhas mágicas para que comércio, para que relações internacionais funcionem, para que relações pessoais funcionem, que são aquelas mágicas, né? Credibilidade, previsibilidade e estabilidade. Com essas atitudes do presidente norte-americano desde que assumiu, agora há pouquíssimo tempo, já mudou o mundo praticamente inteiro, o mundo inclusive dos negócios, as relações entre vários países, que dimensões
podem ser alcançadas com tudo isso que Donald Trump tem feito no que diz respeito a essa credibilidade até para negociações, porque ele diz uma coisa, estabelece um prazo, depois modifica novamente, depois volta atrás, ou seja, credibilidade, previsibilidade e estabilidade é o que o presidente da maior potência do mundo está demonstrando, não tem nenhuma das três, né? Exato, e ele não fixa o objetivo. Ora ele fala que o dólar tem que seguir forte como reserva de valor, ora ele fala que o grande objetivo é desvalorizar para atualizar a realidade e permitir, como a moeda desvalorizada, que os americanos comprem muito menos do mercado internacional e fique mais fácil para os outros países do mundo comprarem produtos americanos, então eles exportarem e gerarem uma reversão do atual déficit em superávit, mudando toda essa dinâmica que no passado, eu estou falando desde o final da Segunda Guerra, se estabeleceu exatamente essa lógica, que os americanos vão imprimir dólar e vão de alguma forma exercer influência do mundo exatamente com o seu poder de compra, ou seja, ser deficitário ao redor do mundo e de alguma forma amarrar as economias ao redor do mundo com a sua, e fazendo com que boa parte daqueles que ganhem dinheiro querendo ter estabilidade, joguem os seus dinheiros nos títulos da dívida pública americana, exatamente por fornecer estabilidade. Ele está pondo isso por terra. Então, você está certo, André, a gente não sabe exatamente os efeitos de longo prazo. Por agora, o que a gente tem é um choque e ficamos aqui tentando fazer análise de momento, sabendo que no momento seguinte as coisas podem mudar. As estatísticas que o Donald Trump tem mostrado de investimentos, de melhoria de emprego, de queda de inflação, elas são momentâneas e podem muito bem se reverter no próximo trimestre ou no ano que vem, exatamente por causa de todo esse choque que a gente não sabe ainda qual vai ser o efeito, porque a bagunça, né, toda a insegurança ainda está sendo produzida. Agora, Vladimir, trazendo um pouco para a nossa situação, para a situação brasileira, né? Eu queria uma avaliação sua de como, da forma, né, como o nosso presidente Lula tem reagido aí a essa imposição de Trump. Ele tentou trazer uma certa leveza nesse fim de semana, inclusive brincando, aí fez um vídeo que foi publicado aí pela primeira-dama Janja, né, com a jabuticaba, oferecendo jabuticaba para o Trump. Mas o que se espera do presidente brasileiro nesse momento? Qual que é a sua avaliação? Pois é, a função da presidência, ela tem a atividade dupla, no nosso caso, e assim como nos Estados Unidos, que é chefe para dentro e chefe para fora, e dentre outras coisas fala com esses dois públicos. Até um tempo atrás, uma década atrás, a gente tinha exclusivamente as relações internacionais sendo realizadas através de documentos formais, cartas, ou através de emissários, os embaixadores ou alguns adidos comerciais que, frente a frente, conversavam com a contraparte de outro país. Porém, com as mídias sociais e cada vez mais com a população mundial consumindo a política através das mídias sociais, isso acabou ficando confuso. E a gente tem, nos 2 últimos anos, cada vez mais chefes de Estado e chefes de governo comunicando perante o seu público, mas também com autoridades externas, esse tipo de mensagem. Essa última aí, jocosa do Lula, eu acredito que tenha por mais interesse é o público interno, surfando na onda aí, tentando aproveitar o clima bastante eufórico de nacionalista para se mostrar como uma pessoa que defende a brasilinidade e que isso pode melhorar a imagem dele, e se fosse lançar realmente a reeleição no ano que vem, capitanear isso aí. Se o Donald Trump acompanha essa imagem, tenho certeza que o tom jocoso não vai cair bem, até porque, dentre outras coisas, passa essa impressão de que o Donald Trump tomou uma decisão irracional e não estaria defendendo os interesses americanos. E o que a gente pode dizer que dá para esperar daqui para frente a partir dessas mudanças todas, inclusive com a postura do Brasil diante dessa... Eu tenho um chamado de ameaça aqui, não sei se eu estiver errado, se é um professor pode até me corrigir, mas eu tenho visto como são ameaças que o Donald Trump tem feito, né? O que a gente pode esperar daqui para frente com isso tudo?
André, é exatamente isso que ele faz. Ele usa o peso da economia americana para dizer: olha, se vocês não cederem, vocês perderão acesso a essa economia e boa fonte de exportações, de divisa, e que isso gera emprego nos seus países, etc. E esquece o fato de que a relação é uma parceria de dupla mão. Ambos têm a ganhar. Os americanos também ganham com produtos baratos, de boa qualidade, ao redor do mundo e não precisam, ou não consegue, né, algumas coisas até, produzir dentro do seu território. Então, azedar esse tipo de relação é prejudicial também para os Estados Unidos. Se eu tenho alguma suspeita cada vez mais convicta, é de que o Donald Trump deseja mesmo semear a tempestade para dizer que o mundo inteiro está perseguindo o pobre coitado dos Estados Unidos, que estaria, portanto, em uma guerra indireta e que precisa de um líder forte. Ou seja, ele busca criar um cenário de problemas e problemas sérios para, de alguma forma, encontrar um clima para que no ano que vem consiga, com o Congresso americano, alguma autorização para ele concorrer à reeleição, algo que é impossível pela emenda 22. Ninguém pode ocupar o cargo de presidente nos Estados Unidos por mais de 10 anos. Ele já ocupou 4 anos, esse mandato seria mais 4, portanto ele não poderia concorrer. E ele busca inspirar-se no FDR, que por causa lá do crash da Bolsa de Nova York e depois a Segunda Guerra Mundial, acabou conseguindo 4 mandatos sucessivos, e foi depois dele que eles vieram com essa limitação para no máximo 2. Bem, pelo menos é a minha leitura de que pode ser o que ele deseja. A outra possibilidade é essa mesma daquela que eu falava antes, de criar o caos para desvalorizar a moeda e em algum momento, como efeito reverso, tentar com isso reverter o déficit, porque a moeda desvalorizada aumentaria a chance de exportação. O problema é saber se haverá mão de obra suficiente para produzir e, em especial, investidores dispostos a fazer essa construção interna nos Estados Unidos, tirando seus investimentos de outras áreas, se o mundo inteiro isolar os Estados Unidos como um país protecionista e ampliar o liberalismo com outros acordos. Acho muito difícil investidores fazerem essa escolha. Agora, Vladimir, o que tem, pelo menos até agora, o que tem se discutido, o que tem se falado, né, que o governo brasileiro vai devolver aí essa taxação para os Estados Unidos, vai pagar na mesma moeda, né? Você acredita que neste momento, levando em consideração aí o cenário econômico brasileiro, dos Estados Unidos, esse é um bom caminho? Eu acredito que a reciprocidade não deve ser como a dos Estados Unidos, de todos os produtos. Deve pegar a experiência de outros países do mundo e aplicar alíquotas, não de 50%, mas superiores, onde mais dói, em especial, nos financiadores e os que têm acesso e fazem lobby dentro do Donald Trump, objetivando, portanto, que eles pressionem o Donald Trump internamente dentro dos Estados Unidos a reverter as medidas. E a própria lei de reciprocidade nos dá talvez a maior criptonita para a propriedade intelectual dentro dos Estados Unidos, que não é produto, é um serviço. Então a gente fala de softwares da Microsoft e outras empresas, também o serviço de biotecnologia, fármacos, etc. Isso já deu certo no passado, a época do governo Fernando Henrique, o ministro da área da saúde era o José Serra, e só pelo fato de ameaçar quebrar patentes e criar uma indústria brasileira dos genéricos a partir dessa propriedade intelectual americana, fez as próprias empresas americanas, junto do governo americano, a fazer um acordo com o Brasil. Se junta Brasil e Índia nesse aspecto, a gente tem um bom parque de biotecnologia capaz de, quebrando as patentes americanas, fornecer medicamentos para o mundo inteiro e cortar bastante dinheiro desse setor americano. A gente está quase acabando aqui, mas eu ainda tenho uma pergunta também para fazer. Professor, é o seguinte, qual que o senhor vê que é a saída nesse momento? Assim, a diplomacia certamente vai ser, porque o Brasil não tem armas, entre aspas, para tomar decisões unilaterais e ficar só a gente entre a gente mesmo. Essa saída da diplomacia certamente vai ser a melhor, né?
Isso. É preciso negociar, mas é preciso também garantir que os Estados Unidos vai negociar de boa fé. O Brasil já deixou claro, estávamos já conversando sobre a redução das alíquotas de 10%. Da noite para o dia, o Donald Trump, na sequência de diferentes países, resolve pôr essa pressão e subir de 10 para 50, no caso do Brasil, 35, 38 no caso de outros países. Isso não é uma negociação de boa fé, ainda mais quando usa o argumento de reverter déficit comercial, no caso do Brasil, quando na verdade eles têm superávit. Já os outros argumentos tem que ficar claro, olha, o poder executivo do Brasil não tem qualquer pretensão de quebrar a sua tradição depois da Constituição de 88 e não vai ingerir no funcionamento seja do legislativo, seja do judiciário, ou seja, anistia é tema do legislativo brasileiro fazer, decisão judicial é tema do judiciário e o executivo não pode negociar isso. Não é aspecto de negociação diplomática a Constituição, as leis do Brasil e sentenças judiciais. Agora, se a mesa de negociação quer discutir imposto, aí sim isso pode ser levado nas discussões. Pois é, professor Vladimir Feijó, que é analista e doutor em Relações Internacionais, sempre trazendo informações para a gente aqui, com todo esse conhecimento que o senhor tem como professor, agradecer sempre a sua presença com a gente e falar, porque a turma também às vezes quer entrar em contato, o pessoal que está acompanhando aqui, eu estou vendo lá atrás, você está lá, @VPCF, não é isso? VPCF. É aí que é o isso. seu Instagram. São as minhas iniciais, Pinto Coelho Feijó. É isso mesmo, aí, André. quem quiser te seguir Obrigado. lá na rede social também, eu vejo que sempre põe alguma coisa lá, alguma informação também, compartilha com o pessoal que acompanha, né? Isso mesmo, eu sempre faço questão de divulgar o trabalho de vocês também, aproveitando o gancho da minha participação. É isso aí, muitíssimo obrigado pela participação com a gente aqui mais uma vez e uma boa noite para o senhor. Abraço forte, boa noite.